O milagre que mudou a vida de Amanda, quando a fé venceu o desespero. Amanda olhava pela janela do pequeno apartamento alugado, as mãos trêmulas segurando a conta de luz com o aviso de corte em vermelho. O cheiro de mofo misturava-se ao aroma fraco do café que ela havia preparado naquela manhã, mais por hábito do que por vontade. Seu filho, Pedro, de 7 anos, dormia no quarto ao lado, tossindo baixinho, mais um sinal de que a asma estava piorando. O remédio havia acabado há 3 dias, e o salário do emprego como auxiliar de limpeza não dava nem para metade das despesas do mês. Meu Deus, até quando? Ela sussurrou, sentindo as lágrimas queimarem os olhos. O marido, Carlos, havia abandonado a família havia 6 meses, deixando apenas dívidas e uma promessa vazia: um dia eu volto. Mas Amanda já não acreditava mais em promessas. O que a mantinha de pé era Pedro, seu sorriso mesmo doente, suas mãos pequenas que ainda a abraçavam como se ela fosse a mulher mais forte do mundo. Foi então que sua vizinha, Dona Marta, bateu à porta com um prato de comida quente e um convite que mudaria tudo. Amanda, hoje tem uma reunião poderosa na Universal. O pastor está falando sobre libertação financeira e cura. Vamos juntas? Eu sei que você não tem fé agora, mas Deus está te esperando. Amanda quase recusou. Já havia ido a outras igrejas, ouvido outras promessas, rezado outras orações. Mas o desespero falava mais alto que o ceticismo. Tudo bem, Dona Marta. Só hoje. A Igreja Universal do Reino de Deus naquela noite estava cheia de um calor diferente. Não era só o número de pessoas, mas uma energia que Amanda sentiu logo ao entrar. O coral cantava com força, as mãos se levantavam, e no altar, o pastor falava com uma autoridade que ela nunca havia visto antes. Deus não é um Deus de meia sola. Ele é o Deus do impossível. Quem aqui está cansado de viver na derrota? Quem aqui quer ver o milagre hoje? Amanda se sentou no fundo, de braços cruzados, mas algo dentro dela estremeceu quando uma mulher subiu ao altar chorando, contando como havia sido curada de um tumor após participar da corrente de oração da meia-noite. O pastor ungiu sua testa com óleo e declarou: o que Deus já fez, ele faz de novo. Foi quando Dona Marta puxou seu braço. Vem, filha. Vamos orar. Relutante, Amanda se ajoelhou no meio da multidão. O pastor passou por ela, impôs as mãos em sua cabeça e começou a orar com uma fé contagiante. Senhor, quebra essa maldição de pobreza. Destrói essa doença no corpo desse menino. Em nome de Jesus, eu determino, a partir de hoje, Amanda será uma testemunha do teu poder. Ela sentiu algo quebrar dentro do peito. Não eram só lágrimas, era como se uma corrente invisível se rompesse. Quando o pastor pediu que todos dessem um grito de fé, Amanda gritou também, sem entender direito por quê. Naquele momento, ela não era mais uma mulher derrotada. Era uma guerreira. Nos dias seguintes, Amanda começou a frequentar as reuniões com mais assiduidade. Participou da campanha dos 7 dias de jejum e oração, onde cada noite era uma batalha espiritual. Na fogueira santa de quarta-feira, ela escreveu em um papel todos os seus medos, dívidas, doença de Pedro, solidão, e jogou no fogo, declarando: isso não tem mais poder sobre mim. O pastor ensinou sobre o dízimo e as ofertas como uma aliança com Deus. Não é sobre dinheiro, é sobre fé. Quando você entrega o pouco que tem, Deus abre os céus para você. Amanda, que mal tinha para comer, deu os 10% do seu salário com lágrimas nos olhos, confiada de que Deus honoraria sua obediência. Mas o verdadeiro teste veio quando Pedro teve uma crise de asma tão forte que ela teve que levá-lo correndo para o hospital. Sem plano de saúde, sem dinheiro para os remédios de emergência, Amanda se viu mais uma vez contra a parede. Foi então que lembrou das palavras do pastor: na hora da batalha, grite o nome de Jesus. No meio da sala de espera lotada, ela ajoelhou-se e começou a orar em voz alta, ignorando os olhares dos outros. Uma enfermeira se aproximou, irritada. Senhora, aqui não é lugar para isso. Mas Amanda não parou. Ela impôs as mãos no peito do filho e declarou: em nome de Jesus, eu ordeno que essa crise pare agora. Pedro, respire. O sangue de Jesus te cura. Para espanto de todos, em menos de 5 minutos, a respiração de Pedro começou a normalizar. Os médicos, incrédulos, fizeram novos exames, os brônquios, antes inflamados, estavam limpos.
Um deles, mais velho, apenas balançou a cabeça e murmurou: Isso não tem explicação médica. O milagre não parou por aí. Na semana seguinte, Amanda recebeu uma ligação do banco. Uma dívida antiga havia sido inexplicavelmente perdoada. Seu chefe, sem nenhuma razão aparente, lhe deu um aumento. E, no domingo seguinte, durante o testemunho no altar, ela subiu com Pedro ao lado, segurando o exame médico que comprovava a cura. Eu vim aqui derrotada, sem esperança, ela disse, com a voz embargada. Mas Deus me mostrou que quando a gente entrega tudo a Ele, não tem limite para o que Ele pode fazer. Hoje, eu não tenho mais dívidas, meu filho está curado, e minha fé é mais forte do que nunca. O pastor a abraçou, e a igreja inteira aplaudiu, glorificando a Deus. Naquela noite, Amanda soube que sua vida nunca mais seria a mesma. A lição que ficou. Amanda aprendeu que a fé não é a ausência de problemas, mas a certeza de que Deus está no controle. A Igreja Universal não lhe deu respostas mágicas, mas lhe ensinou a lutar na oração, a semear mesmo na escassez e a crer no impossível. Hoje, ela é uma das primeiras a chegar nas vigílias de sexta-feira, intercedendo por outros que, como ela, chegam quebrados. Se Deus fez por mim, Ele faz por você, ela diz aos que pedem conselho. Mas você tem que dar o primeiro passo. A fé sem obra é morta. E a obra começa quando a gente se levanta e vai à casa de Deus. Porque milagres não são contos de fadas. São realidades para quem crê. Amanda não parou por aí. Depois de receber seu milagre, ela sentiu um fogo no coração que não podia mais conter. Toda vez que via alguém com o olhar perdido, como ela já teve, sentia uma urgência de compartilhar o que Deus havia feito em sua vida. Certo dia, uma jovem chamada Rafaela entrou na igreja arrasada. Os olhos inchados de chorar, as mãos trêmulas segurando um papel amassado, era a notificação de despejo. O aluguel estava 3 meses atrasado, e ela não tinha para onde ir com os 2 filhos pequenos. Amanda reconheceu aquele desespero. Abraçou-a sem dizer nada, só orou: Senhor, tu que me tiraste da lama, não deixe essa irmã cair. Naquela mesma semana, durante a corrente de oração, o pastor fez um apelo: quem aqui tem um quarto, um colchão, um canto para abrigar uma família em nome de Jesus? Amanda não hesitou. Mesmo morando em um apartamento simples, ofereceu seu sofá-cama. Fica conosco até Deus abrir outra porta, disse, enquanto as lágrimas de Rafaela molhavam seu ombro. Mas o milagre não parou aí. Na segunda-feira seguinte, Rafaela recebeu uma ligação, uma vaga de emprego como auxiliar de cozinha, justamente na padaria onde Amanda comprava pão todas as manhãs. O dono, um homem simples mas de bom coração, havia ouvido sua história na igreja e resolveu dar uma chance. Comece amanhã, ele disse. E não se preocupe com o aluguel agora. A gente vai ajudando aos poucos. Rafaela chorou de joelhos no altar na próxima reunião. Eu vim aqui achando que era o fim, mas Deus usou até uma irmã que nem conhecia para me salvar. Amanda sorriu, lembrando de quando foi ela quem esteve ali, sem esperança. Agora, via com seus próprios olhos, quando a gente estende a mão, Deus multiplica a bênção. Hoje, as duas são inseparáveis na obra. Rafaela já tem seu próprio cantinho alugado, um quartinho nos fundos da padaria, que o dono arrumou para ela, e Amanda continua na igreja, não mais como uma necessitada, mas como uma guerreira. Toda sexta-feira, elas estão lá, lado a lado, orando por quem chega com o coração partido. Às vezes a gente acha que o milagre é só dinheiro ou saúde, Amanda conta, segurar a mão de quem está ao seu lado. Mas o maior milagre é Deus te usar para ser resposta na vida de alguém. Porque aí a gente entende, a fé não é só pra gente. É pra gente levar para outros. E assim, entre lágrimas de gratidão e sorrisos de quem já viu o impossível virar realidade, a história de Amanda se torna a história de muitas outras. Porque na Igreja Universal, ninguém sai como entrou. Todos saem diferentes. Todos saem com uma missão. E os milagres? Eles não param. Eles só começam. No mesmo ano em que Amanda viu sua vida mudar, um jovem chamado Lucas chegou à CCB arrastando um fardo que parecia não ter solução. Ele tinha apenas 23 anos, mas os olhos cansados contavam uma história de anos de luta. Desde criança, Lucas convivia com uma doença rara nos ossos, que o deixava com dores constantes e dificuldade para andar.
Os médicos diziam que era progressiva, que um dia ele não conseguiria mais se mover sem ajuda. Ele já havia passado por cirurgias, remédios caríssimos e promessas de cura que nunca se cumpriram. Até que, numa noite de insônia, ligou a televisão e ouviu um pastor falando sobre fé. Não era a primeira vez que ele ouvia aquilo, mas dessa vez, algo dentro dele disse: vá. Lucas entrou na igreja apoiado em uma bengala, com o rosto contraído de dor. Mal conseguia ficar em pé durante a oração, mas quando o pastor impôs as mãos sobre ele, algo estranho aconteceu. Não foi um alívio instantâneo, não dessa vez. Foi uma certeza. Uma voz dentro dele falou: você vai andar. E não só andar, você vai correr. Ele saiu da igreja naquele dia ainda com a bengala, mas com uma chama no peito que não existia antes. As semanas passaram, e Lucas não faltou a nenhum culto. Mesmo quando as dores pioravam, ele estava lá, segurar a cadeira, ouvindo os testemunhos, orando por outros. Até que, numa sexta-feira de libertação, enquanto o pastor falava sobre a autoridade do nome de Jesus, Lucas sentiu algo quente percorrer suas pernas. Ele segurou na cadeira com força, tentou mover o pé direito, e conseguiu. Depois o esquerdo. Devagar, como se estivesse aprendendo a andar novamente, ele deu um passo. Depois outro. E outro. Quando percebeu, estava caminhando sem a bengala, sob os olhares incrédulos de quem estava ao redor. O grito de alegria que tomou a igreja naquela noite não veio só de Lucas. Veio de Amanda, que corria para abraçá-lo, chorando como se fosse seu próprio milagre. Veio da irmã Marlene, que há anos orava por um filho que tinha perdido a esperança. Veio até do homem que entrou ali pela primeira vez, só para ver como era, e saiu com as mãos tremendo, porque tinha acabado de presenciar algo que não podia ser explicado. Eu vim aqui procurando uma cura, Lucas contava depois, com os olhos brilhando. Mas Deus me deu muito mais. Ele me deu um propósito. Agora eu sei que minha dor não foi à toa. Foi para eu poder olhar nos olhos de quem sofre e dizer: Deus faz. Eu sou a prova. E assim, como Amanda, Lucas não saiu da igreja depois do milagre. Ficou. Começou a visitar hospitais, levando seu testemunho para enfermos que, como ele, já tinham ouvido que não havia mais jeito. Levava a bengala que não usava mais, não como troféu, mas como lembrete: se Deus fez por mim, Ele faz por você. Porque na CCB, os milagres não são só histórias que se contam. São vidas que se transformam. E cada vida transformada vira uma semente. Amanda plantou a sua quando estendeu a mão para quem chegava quebrado. Lucas plantou a sua quando decidiu que sua cura não era só dele. E assim, como um rio que não para de correr, as bênçãos vão passando de mão em mão, de coração em coração. E os milagres? Eles não param. Eles só começam. Porque Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. E naquela igreja, todos são escolhidos. Todos têm um milagre guardado. Alguns já o receberam. Outros ainda vão receber. Mas uma coisa é certa: ninguém sai de lá do mesmo jeito que entrou. Porque a fé, quando é verdadeira, não deixa ninguém igual. Naquela mesma semana, enquanto o testemunho de Lucas ainda ecoava nos corações, uma mulher chamada Marisa entrou pela primeira vez na CCB. Ela vinha arrastando uma dor que ninguém via, mas que a consumia por dentro. Há anos lutava contra uma depressão tão profunda que os médicos já tinham desistido de receitar remédios. Aprenda a conviver com isso, disseram. Mas como conviver com algo que rouba até a vontade de acordar? Marisa sentou-se no último banco, com os olhos baixos, como se quisesse se esconder. Mas Deus já a tinha visto antes mesmo dela entrar. Enquanto o coro cantava Deus é fiel, Ele não falha, ela sentiu algo estranho, não era emoção, não era esperança, era uma paz que não fazia sentido. Como se alguém tivesse soprado ar fresco em um quarto fechado há anos. Quando o pastor começou a pregar sobre a restauração que só Jesus pode dar, Marisa sentiu as lágrimas escorrerem sem permissão. Não chorava há meses, nem quando queria. Mas ali, sem entender direito por quê, o choro veio como um rio. E então, no meio da mensagem, o pastor parou, olhou fixamente para o fundo da igreja e disse: tem alguém aqui que Deus está chamando pelo nome. Marisa, levante-se. Seu milagre já está pronto. Ela congelou. Como ele sabia seu nome?
Não tinha falado com ninguém. Mas algo dentro dela respondeu antes que a razão pudesse questionar. Tremendo, Marisa se levantou. E quando o pastor orou por ela, não foi com palavras bonitas ou fórmulas, foi com uma autoridade que só vem de quem conhece o autor da vida. Em nome de Jesus, eu quebro essa cadeia. A depressão sai agora, o desânimo quebra agora, a tristeza não tem mais lugar aqui. Marisa não sentiu nada no primeiro segundo. Mas então, como se uma cortina pesada fosse arrancada de uma vez, uma luz invadiu sua mente. Era como se ela tivesse acordado de um sono longo e escuro. As cores do salão pareciam mais vivas, os rostos das pessoas mais claros, até o ar cheirava diferente. E, pela primeira vez em anos, ela sorriu. Não um sorriso forçado, não um gesto de educação, um sorriso que nasceu de dentro, como o brotar de uma flor depois do inverno. Na semana seguinte, Marisa voltou. Não mais escondida no fundo, mas na primeira fila, com a Bíblia aberta e os olhos brilhando. Eu não sei explicar, ela dizia a quem perguntava. Só sei que algo mudou. Não é que a dor foi embora, é como se Deus tivesse me dado um coração novo para lidar com ela. E assim como Amanda e Lucas, Marisa também plantou sua semente. Começou a visitar um abrigado de idosos, levando não só palavras de fé, mas aquele mesmo sorriso que tinha recebido de graça. Porque é assim na CCB, o milagre não é só para quem recebe. É para quem vê, para quem ouve, para quem toca. É como uma pedra jogada no lago, as ondas não param no primeiro círculo. Elas vão longe, alcançam margens que a gente nem imagina. E enquanto Marisa contava sua história na reunião de jovens, uma adolescente chamada Júlia, que há meses cortava os próprios braços para aliviar uma dor que não sabia nomear, ouviu algo que a fez parar e prestar atenção. Se Deus fez por ela. Júlia pensou, com as mãos ainda marcadas, será que pode fazer por mim? A resposta, ela descobriria logo. Porque na casa da bênção, as histórias de milagres nunca terminam. Elas só ganham novos capítulos. E cada capítulo começa da mesma forma, com alguém que, mesmo quebrado, resolveu dar um passo de fé. Porque quando a gente menos espera, Deus está ali não só para nos curar, mas para nos usar. Não só para nos salvar, mas para nos enviar. E assim, o rio continua a correr. Júlia não sabia explicar por que aquelas palavras de Marisa a atingiram tão fundo. Talvez fosse o jeito sincero com que ela falava, sem esconder as cicatrizes, nem as da alma, nem as do corpo. Ou talvez fosse a paz nos olhos dela, uma paz que Júlia não via em si mesma há anos. O fato é que, quando a reunião terminou, ela não conseguiu sair correndo como fazia sempre, esconder-se no banheiro para chorar ou fingir que estava bem. Dessa vez, seus pés a levaram até a frente, onde Marisa conversava com outras jovens. Você acha que Deus pode mesmo me ajudar? Júlia perguntou, baixinho, como se tivesse medo de quebrar um encanto. Suas mangas estavam puxadas até os punhos, mas ela sabia que, se subissem um pouco, todos viriam as linhas vermelhas que riscavam seus braços como um mapa de dor. Marisa não hesitou. Ela apenas sorriu e estendeu a mão, não para julgar, mas para segurar. Claro que pode, mana. Ele já te trouxe até aqui, não foi? Se você tá perguntando, é porque alguma coisa dentro de você já acredita. Júlia não tinha resposta. Só tinha lágrimas, que começaram a cair sem permissão. E foi assim, chorando, que ela deixou Marisa levá-la até a irmã que coordenava o grupo. Não houve sermão, não houve olhares de pena. Só uma oração simples, feita com as mãos unidas sobre a cabeça dela, enquanto alguém lia em voz alta, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Naquela noite, Júlia não cortou os braços. Pela primeira vez em meses, ela dormiu sem sentir que precisava se punir por algo que nem sabia o que era. E no domingo seguinte, quando entrou na casa da bênção pela primeira vez para um culto, algo dentro dela começou a se mexer. Não era só alívio. Era como se uma semente tivesse sido plantada em terra seca e, de repente, recebesse água. Os dias não ficaram fáceis de uma hora para outra. As tentações voltavam, as memórias doíam, e às vezes Júlia ainda acordava com o peso de uma tristeza que parecia maior do que ela. Mas agora havia algo diferente, ela não estava sozinha. Havia as mensagens de Marisa no celular, os abraços das irmãs da mocidade, as palavras do pastor que pareciam faladas só para ela.
E havia as noites em que, em vez de se machucar, ela abria a Bíblia e lia versículos que acalmavam seu coração como um bálsamo. Um mês depois, Júlia estava no mesmo lugar onde Marisa tinha compartilhado seu testemunho. Desta vez, era ela quem segurou o microfone com as mãos ainda um pouco trêmulas, mas com uma voz firme. Eu achava que ninguém ia me entender, ela começou, olhando para os olhos de cada jovem ali. Achava que minha dor era grande demais, que eu não merecia ser amada. Mas Deus mostrou que eu estava enganada. Ele não só me entende. Ele me escolheu. E se ele fez por mim, ele pode fazer por vocês também. Quando ela terminou, não houve aplausos. Houve silêncio, daquele tipo que só existe quando o Espírito Santo está falando mais alto do que qualquer palavra. E então, uma garota no fundo do salão levantou a mão. Eu também preciso de ajuda, ela disse, com a voz quebrada. Júlia sorriu. Porque agora ela entendia o que Marisa tinha querido dizer sobre o rio. As águas que a curaram não pararam nela. Elas seguiram adiante, levando esperança para outras margens, outros corações sedentos. E assim, como sempre acontece na casa da bênção, o milagre de uma se tornou o começo da história de outra. Porque Deus não trabalha sozinho. Ele usa quem foi curado para curar. Quem foi libertado para libertar. E quem foi amado para amar. E o rio, bem, o rio nunca para de correr. O rio que não secou. A garota do fundo se chamava Clara. Tremia enquanto contava como a depressão a mantinha prisioneira havia anos, como se suas pernas estivessem presas em lodo. Júlia desceu do palco e, sem dizer uma palavra, estendeu a mão. Clara a segurou, e foi como se uma corrente invisível a puxasse para frente. Quando seus joelhos tocaram o chão, o choro veio sem controle, mas dessa vez, não era de dor. Era alívio. O salão inteiro se ajoelhou. Não por obrigação, mas porque o ar estava carregado de algo maior. Alguém gritou, eu também, e outro, Senhor, me toca. As lágrimas se misturaram, as mãos se uniram, e o que começou como um testemunho solitário virou um coro de vozes quebradas clamando pela mesma graça. Marisa, no canto, sorria com os olhos fechados. Ela sabia, o rio tinha encontrado seu curso. A lição não era sobre milagres isolados, mas sobre a corrente que eles criam. Júlia entendeu que sua cura nunca foi só para ela. Assim como a água não escolhe quem saciar, ela flui, transborda, irrigando até o solo mais árido. Deus não nos salva para guardarmos a bênção em frascos de vidro. Ele nos salva para que, com nossas cicatrizes agora transformadas em pontes, outros possam atravessar. Naquela noite, a casa da bênção não teve um final. Teve um recomeço. Porque quando uma alma ousa compartilhar sua luz, até a escuridão se curva para deixar passar o clarão. E o rio? O rio nunca para. Ele segue, carregando em suas águas a memória de quem ousou mergulhar nele e a promessa de que, mais adiante, outra mão sedenta estará esperando para ser molhada.